Vamos lá, mais um exercício. Ó, esse exercício é bem longo, tá? Extenso, mas ele é muito legal. Eu cortei alguns uns desenhos aí e deixei o que eu acho mais importante. Eu deixei o enunciado, essa parte aí. Poderia ter tirado esse desenho, né? Mas eu deixei só para você ver qual que é. Então vamos lá. A sonda Fênix, lançada pela NASA, detectou em 2008 uma camada de gelo no fundo de uma cratera na superfície de Marte. Nesse planeta, o gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias, mas a água nunca foi observada na fase líquida. Então, provavelmente, não passa pela parte líquida em Marte, né? Observe o diagrama de fases da água e ilustrações que se seguem. As outras duas eu tirei, tá certo? Tá mostrando um ciclo, uma foto de Marte e outra tá mostrando o ciclo da água, né, para você ver quais são as passagens da água. E de Marte, qual em Marte é a passagem. E aí mostrou o ponto triplo da água. Falou que lá, numa pressão de 4,579, uma temperatura de 0098, esse é o ponto triplo da água, ou seja, coexistem as três fases ao mesmo tempo. Esse é o ponto triplo da água. Cada substância tem o seu ponto triplo. Beleza. Tá. Considere as pressões atmosféricas médias na superfície de Marte e na Terra, respectivamente 4 mmHg na superfície de Marte e 760 mmHg milímetros de mercúrio na Terra, e determine as diferenças entre o ciclo de água em Marte e na Terra. Utilize o ponto triplo da água para justificar a sua resposta. Pois bem, vamos lá na letra A. Na Terra, vamos primeiro justificar na Terra, né? Na Terra, repara que a pressão na superfície da Terra é 760 mmHg. Ou seja, a água na superfície da Terra, ela vai passar por essas partes aqui, ó, porque está abaixo, né? A pressão está abaixo. Então, olha só, na Terra, por exemplo, pelo diagrama aí de fases do ponto, né, da fase da água, eu posso falar que ela vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do vapor. Ela vai fazer todas as passagens que ela tem que fazer. Ou seja, a diferença é que na Terra nós teremos as passagens por todas as fases, tá certo? Posso colocar aqui, ó, por todas as fases. Ou seja, nós teremos fusão, solidificação, vaporização, liquefação, sublimação também. Então, a água vai ter todas as passagens que nós conhecemos, por todas as fases. Já Marte, como o próprio texto já disse, nós teremos somente passagem do sólido por vapor. Tanto que ali fala, ó, nunca foi observado água na fase líquida, só sólido e vapor. Sólido para vapor, sublimação. Onde que nós podemos observar essa passagem? Ó? O exercício fala que é 4 mmHg. 4,579 é esse ponto aqui, ó. Ou seja, o 4 está abaixo desse ponto. Repara que abaixo desse ponto eu só tenho esse pedacinho aqui, ó, dessa curva do ponto triplo. Essa curva do ponto triplo representa sólido para vapor, que é o que nós acabamos de escrever. Sublimação. Então, olha só, o que vai acontecer com a água em Marte? A água em Marte, ela começa a descongelar. Quando ela está mudando de gelo, de sólido, ela não vai mudar de sólido para líquido, ela vai ter a mudança de sólido para vapor. Depois que passou para vapor, aí sim ela começa a esquentar o vapor. É diferente na Terra. Por que eu coloquei assim? Porque a gente tem na cabeça as passagens da água aqui na Terra.
Esquecemos da passagem da água lá em Marte. Então, quando a água for passar lá em Marte, ela vai começar a esquentar, igual acontece na Terra, sólido. Quando chegar a 0 graus, diferente da Terra, que em 0 graus nós temos sólido com líquido, em Marte nós vamos ter sólido com vapor, tá certo? E depois que essa água descongelar e tiver em vapor, vai ser um vapor a 0 graus. Aí esse vapor vai começar a esquentar até chegar em 100 graus, igual ali está querendo o exercício. Estou explicando só a respeito disso, porque nós vamos utilizar para B e para C. Então, beleza. Vou arrastar um pouquinho essa imagem para cá, para nós fazermos a letra B, porque a letra B ele quer que nós calculemos a quantidade de calor necessária para a superfície da Terra e façamos a curva de aquecimento, igual nós fizemos em algum exercício aí para trás. Então vamos lá calcular. Letra B de bola. Talvez fique um pouquinho bagunçado, mas para caber no mesmo exercício. E o vídeo pode ficar grande, igual sempre fica. Mas eu prefiro explicar do que fazer vídeo pequeno. A quantidade de calor necessária suficiente para produzir 100 gramas de vapor de água a 100 graus Celsius a partir de menos 10. Então eu tenho aqui ó, meus desenhos legais. Ó. Menos 10. Menos 10 graus, o meu gelo ainda é só gelo. Tá certo? Então eu tenho que começar a aquecer o gelo até que ele chegue em 0 graus e comece a querer a derreter. Então aqui ó, chegou em 0 graus Celsius, ele tem que começar a derreter. Derreteu tudo, agora ele é líquido. Eu começo a aquecer a água e aqui ele vai chegar em estado de vapor até ser totalmente vaporizado. Ou seja, olha só as passagens que eu tenho para calcular quanto de energia será necessário. Eu tenho que primeiro aquecer o gelo, então tem aqui ó, gelo, mais quando chega a 0 graus Celsius, eu vou ter gelo derretendo, ou seja, mais água. Mas, quando ele derreteu, eu vou ter simplesmente água. Mas, quando chegar na parte dele está virando líquido com vapor, que ele está vaporizando. Então, aqui eu vou ter água mais vapor. Então, todos esses 4 Qs, Q de gelo mais água, Q de água com vapor, é para sair de menos 10 até chegar a estado de vapor. Então, vamos lá. Q em estado de gelo, eu tenho que aquecer ele até chegar em 0 graus Celsius. Então, se eu tenho que aquecer ele, eu estou variando a temperatura de menos 10 para chegar em 0. Se eu estou variando a temperatura, que macete. Mas eu tenho gelo sendo derretido em água, tem 2 fases. Se eu tenho 2 fases, que moleza. Mas estou aquecendo a água, porque eu já derreti o gelo. Que macete. Por que macete? Porque eu tenho aquecimento, variação de temperatura. Teve variação de temperatura, que macete. Mais o que moleza, porque eu estou transformando água em vapor a 0 graus Celsius. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só ver um negócio. Construa a curva de aquecimento. Eu vou ter que colocar os valores. Então vamos lá. Que macete? 100 graus, ó, 100 graus, 100 gramas, 100. O gelo, olha lá, ó, calor específico sensível de gelo, 0,5, 0,5. A temperatura, 0 menos 10, final menos inicial, mais 100 vezes, por que 100? É a mesma 100 gramas que ele está falando.
Latente de fusão, calor latente de fusão, 80. Mas provavelmente eu vou para a linha de baixo. Vou nada, vou só pegar aqui e fazer assim, ó. Beleza. Mais 100 gramas que era gelo, derreteu e agora é água pura. Sensível da água nós sabemos que vale 1. E ele vai começar a vaporizar 100 menos 0. Mas toda essa água que derreteu era gelo, começou a derreter, derreteu e virou vapor, vai ser usado aqui 100 vezes latente de vaporização 540. Então, vamos lá, ó. Fazer de cabeça. 100 vezes 0,5 vezes 10, 500. 500 mais, vou colocar cada um embaixo do seu correspondente, porque aí vocês vão sabendo certinho quem é quem. Então, ó, 500 mais 8.000 mais 10.000 mais 54.000. Tá certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. 500, 8.000, 10.000, 54.000. Então isso é tudo energia, cada um na sua fase, usada para transformar água. Então, o que total 500 mais 8.000 mais 10.000 mais 54.000 dá 72.500 calorias. Aproximado? Pelo visto é aproximado. Eu errei algum valor? Não, é isso mesmo, exato. Então 72.500 calorias. Como que é o diagrama? O diagrama nós fizemos. Eu vou fazer pititinho aqui, ó. Então tem assim, ó. Aqui. Como você vai fazer com a régua, vai ficar legal. Então aqui eu tenho temperatura em graus Celsius. E aqui eu tenho energia em caloria. Lembrando que aqui eu também posso ter em joule, é só transformar em joules. Eu tenho aqui o seguinte, a minha água na Terra está começando em menos 10. Ela vai chegar em 0 e depois o máximo que ela vai chegar em 100. Depois ela vaporiza. Então olha só, a minha curva vai ficar, vou colocar em preto mesmo. Vai ficar assim, ó. Foi subindo para 0, manteve em 0 por um tempo, chegou em 100 e depois manteve em 100. Ficou grosso, mas é para ficar grosso mesmo. Isso é para poder conseguir notar direitinho. Então olha só, menos 10, 0. Aí aqui eu tenho aqui o seguinte, ó. Aqui. Aqui. Beleza, então aqui eu tenho esse ponto, tenho esse ponto, tenho esse pedaço e esse pedaço aqui para ser marcado no meu gráfico. Então vamos marcar, ó. Eu vou puxar algumas setinhas, mas você coloca no seu gráfico certinho, tá? Menos 10 para esquentar, o exercício fala que gastou 500. Então aqui, ó. 500. Para fazer a fusão, eu gasto 8.000, mas eu já gastei 500 para aquecer o gelo. Então aqui, ó, é 8.500. Para esquentar a água, eu gasto mais 10.000, só que eu já tinha 8.500. Então esse ponto, não vou precisar não. Esse ponto é 18.500. Para transformar toda a minha água em vapor, eu gasto 54.000, mas eu já tinha 18.500, então esse ponto aqui, ó, ele vale 72.500, tá certo? Se eu fosse colocar aqui, ó, eu teria o seguinte, ó, sólido, sólido mais líquido, líquido e líquido mais vapor.
são as 4 passagens da água, né? Isso é a número 1. Isso é a número não, a letra B ainda. Na letra C ele quer a mesma coisa, contudo em Marte. Nós já vimos que em Marte ele vai sólido, quando chega no sólido ele tem sólido e vapor e depois ele esquenta o vapor. O vapor lá em Marte ele é um vapor frio, né? Então, vamos lá aqui do lado. Eu vou deixar um pouquinho aqui porque eu tenho que olhar uns valores. Depois que eu colocar aqui, aí eu puxo mais. Vamos lá. Então em Marte vai ser a seguinte situação, ó. Em Marte eu tenho gelo. Quando eu começo a aquecer esse gelo, chega aqui, ele vai ter gelo mais vapor. E depois que ele transformou todo o gelo em vapor, eu vou ter que aquecer esse vapor até chegar em 100 graus Celsius. Tá certo? Então vamos lá olhar ali, ó. Eu tenho o Q do gelo mais Q do gelo mais vapor mais o Q do vapor. Tá certo? Então vamos lá, ó. Q vai ser igual. Deixa escondido. Vou trazer para cá e eu olho aqui na. Cadê? Aqui. Eu tenho aqui, ó, massa. Se eu tenho que aquecer o gelo, eu estou variando a temperatura dele, então é aqui macete. Mas o gelo com vapor eu tenho. Deve ser sublimação, né? Vou colocar gelo mais vapor, sólido mais vapor, gás, né? Sólido e gás é sublimação, mais o aquecimento desse gás. Se eu vou aquecer esse gás, eu tenho uma variação de temperatura. Que louco, né? Então vamos lá, ó. Q é igual, são 100 gramas de água. O calor específico sensível. Deixa eu ver o que ele fala aqui de Marte. Tem uns trem doido. Com boa aproximação, o calor específico latente de sublimação é igual à soma dos calores específicos latentes de fusão. Beleza. Então eu tenho. O Czinho da água é o mesmo em Marte, porque a água é a mesma. 0,5. A variação de temperatura é a mesma coisa. 0 menos 10. Mais 100. O exercício falou, ó, por boa aproximação lá em Marte, né? Na verdade, no geral, a sublimação vai ser latente, fusão mais vaporização. Fusão, 80 mais 540. Então, sublimação é 80 mais 540 mais água, estado de vapor. Olha lá, ó, calor específico sensível de vapor. 0,5. Então vai ser 100 vezes 0,5 vezes 100 menos... chegou ao fim da tela. 100 menos... 100 menos... Vamos, mais um. 100 menos 0. Estou aquecendo o vapor lá em Marte. Então, vamos lá. Que vai ser igual. Deixa eu fazer pequenininho para caber também, para nós compararmos os gráficos. 500 mais 540 mais 80 é igual vezes 100, 62 mil mais... gente, eu tô fazendo calculadora, não posso, mas tô. 5 mil. Que doido, é isso mesmo. Nossa, vou até olhar a resposta. Não é isso mesmo. Tá? É Marte. Então esse Q aqui total vai ser quanto?
67.500. 67.500 calorias serão necessárias para vaporizar essa água. Vou fazer então um gráfico aqui na superfície de Marte, ó. Aqui, Q, cal, temperatura, graus Celsius. Eu tenho ela começando menos 10, igual. Ela vai chegar a 100, também igual. Tem aqui, ó, aqueceu. Vou colocar de preto, né? Aqueceu. Manteve constante. E aqueceu novamente, ó. Aqueceu até chegar em 100. Então eu tenho esse ponto e esse ponto aqui embaixo. Esse ponto primeiro aqui, ó, são 500 calorias. Esse outro ponto de baixo são 62.000 mais as 500 que tinha, 62.500. 62.500 mais 5.000 para vaporizar, dá 67.500. Se nós fôssemos representar aqui, ó, aqui seria o seguinte, ó, sólido mais vapor e vapor. Isso. Cadê a resposta? Sólido mais vapor. Isso mesmo. Ok, é isso. Um exercício bem longo, demorado, mas pediu as duas, então vamos fazer as duas, tá? Qualquer dúvida me falem. Tchau. Demorou bastante, vai ser bastante tempo.